o que que é importante da gente conhecer sobre temperamentos? Porque a gente consegue ajudar essa criança a lidar com as dificuldades dela, com as faltas dela, para que ela consiga montar, né, e moldar uma personalidade mais legal, mais segura, né. O 3, que é um muito visível, é o que eu vejo muito essa dificuldade minha, do Luca, que tem muito a ver com essas crianças que são slow to warm up, que chama approach or withdrawal, né. Eu vou traduzir aqui freestyle no português, né, não quero ser a pessoa que cunha o termo, mas seria como se fosse aproximação e withdrawal é afastamento em relação a novos estímulos. Então, é aquela criança que, quando vê alguma coisa nova, pula de cabeça, né, tem essa facilidade de aproximação. Então, sei lá, numa adaptação escolar, ele chega na escola, já viu o brinquedo ali, entra, nem dá tchau para a criança. E o withdrawal, esse afastamento, é aquela criança que você vai num lugar novo, fica, abraça na perna da mãe, e fica desconfiada e não quer ir, e às vezes preferem ficar em casa do que ir no aniversário que tem, sei lá, crianças que ele não conhece. Então, assim, eu vejo que eu tô mais no afastamento, e eu vejo que o Luca tá mais no afastamento. Mas isso não quer dizer que a gente seja tímido. A gente só tem uma dificuldade de enfrentar novos estímulos, pular de cabeça com novos estímulos, né? Então, por exemplo, com crianças, né, tipo o Luca, que tem essa dificuldade, a gente respeitar o tempo dela e não deixar, por exemplo, de ter novos estímulos. Então, sei lá, se ele falar: "Ah, mamãe, eu não quero ir na casa da vovó, eu quero ficar em casa e tal". Eu tento ao máximo respeitar o tempo dele, né, às vezes dou um tempinho mais, a gente brinca mais de alguma coisa, mas eu não deixo de ir na casa da avó, porque eu sei que vai ser bom para ele esse estímulo, mas chegando na casa da avó, eu não jogo ele pro colo da avó, eu não empurro ele para essas novas experiências, sabe? Eu vou estar com ele juntinho, juntinho, até que uma hora ele tá confortável e vai, né? E assim, demorou um pouco, por exemplo, da minha mãe entender que, tipo assim, ele não vai chegar e abraçar e beijar e pedir benção. Não vai. E quanto mais ela forçar isso, mais ele vai se retirar e se afastar. Entende? Então, assim, quando a gente respeita o tempo da criança, as crianças que têm mais essa dificuldade de pular em experiências novas de cabeça, a gente não tira a coragem dessa criança, sabe? A gente não transforma essa criança em uma criança tímida, porque isso não tem a ver com timidez e espontaneidade, tem a ver realmente com essa facilidade ou dificuldade de lidar com novos estímulos. Então, por exemplo, um bebê que tem, né, por exemplo, uma falta de ritmicidade biológica, né, grande, por exemplo, um nível de atividade grande e uma dificuldade de, né, esse afastamento, é um neném que não vai aceitar sair do colo, entende? Então não é porque tem. E às vezes as pessoas nomeiam essas coisas de cólica, chorou demais, a cama tem espinho, é um neném difícil, mas não, é o temperamento desse neném. E quanto mais seguro a gente fica, mais a gente consegue sair dos extremos do temperamento e chegar um pouquinho mais nessa faixa do meio, né? O quarto tipo de temperamento, né, o traço, é a adaptabilidade, que é parecido com esse, né, aproximação, afastamento, mas é a capacidade da criança se adaptar a novos ambientes. Aí, por exemplo, o Luca, né, ele tá muito baixo nessa capacidade de se aproximar a estímulos novos, mas ele é alto em adaptabilidade. Então ele tem muita dificuldade de começar, mas depois que ele começa, ele se adapta a coisas novas, ele gosta de mudar de ambientes, ele gosta de testar, ele é curioso, mas ele não pula de cabeça. Então vocês conseguem ver? E é muito parecido comigo, assim, eu adoro mudar de casa, por exemplo, eu já morei em apartamentos diferentes, em uns 20 lugares diferentes. Para mim, eu sou muito adaptável a lugares diferentes, situações diferentes, eu tive profissões diferentes, então eu gosto dessa mudança. Mas eu não consigo começar de cara, entende? A diferença aí, né, quando a gente tem, né, esses traços, e a gente começa a olhar, a gente pode ver que a gente pode ter traços que parecem opostos, né? Provavelmente uma pessoa que se adapta fácil deveria se lidar fácil com mudanças, né, e estímulos novos. Mas não, quando o estímulo é novo, eu não me dou, eu tenho que entender. Mas depois que eu entendo, eu me adapto fácil, eu não tenho problema em mudar, né? E o Luca é exatamente assim. Então, nossa, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu fiquei assim: "Gente do céu, tá escrevendo, sabe, tá descrevendo a minha vida", é muito bonito. A gente pode ir colocando todos esses traços, a gente faz um círculo, né, da personalidade, a gente vai colocando cada um desses traços. E é muito importante a gente entender os nossos e do marido, por exemplo,
porque é bom que a criança seja parecida com um dos dois, não precisa ser todo mundo do mesmo jeito, sabe, mas quando a criança se parece com algum dos nossos, a gente não vê aquela criança como difícil. Geralmente a gente vê uma criança difícil como difícil quando ela é muito diferente o temperamento do nosso, sabe? Por exemplo, uma pessoa que é muito extrovertida e a criança é muito tímida, os dois vão sofrer. Se os dois são extrovertidos, sei lá, a mãe e o filho são extrovertidos e o pai é tímido, você dá conta. Ou se a criança é tímida, a mãe é extrovertida, mas o pai também é tímido, vai se ter um jeito, né? Então, assim, é muito legal a gente conhecer os nossos temperamentos, de todos nós, porque ajuda a gente a entender, né, isso aí. O quinto tem a ver com limites sensoriais. Esse também é muito comum a gente ver em criança, que é e isso é uma parte muito biológica. Tem algumas questões que são muito biológicas e algumas questões são mais emocionais e comportamentais. Essa, essa coisa do sensorial tem muito a ver com aquela criança que sente mais frio, sente mais calor. Ela pode estar nos dois extremos. Ela pode ter um sensorial muito alto, então tudo é muito sensível para ela. Tipo, não consegue dormir em lugar com música, não, sabe, tem que estar, para dormir tem que estar num quentinho certo, na cama, sem nada mexendo, sem nenhum pontinho de luz, no silêncio, para ela dormir. E uma criança com um sensorial mais baixo, por exemplo, no sono, é aquela criança que dorme na sala com as pessoas conversando, com a bateria tocando. O Luca tem um sucesso sensorial de médio para baixo. Então, por exemplo, ele nunca foi, tipo assim, fralda não acordava ele. Então, assim, quando ele acordava para mamar, eu tinha que ir lá e trocar a fralda ou ficar vigiando, porque senão ele assava na fralda. E até hoje, não incomoda, ele tem que checar a fralda, né? Porque o sensorial dele é médio para baixo. Quando a gente, né, ele era pequenininho, a gente saía, né, pré-pandemia, botava no bebê conforto no carrinho, a gente ia para jantar, eu, meu marido e ele lá do lado, acordava, mamava, botava lá, dormia de novo. Então, assim, a gente levava uma vida super tranquila porque o sensorial dele é mais baixo, né? Então, essas coisas não incomodavam muito ele, barulho, som, né? E tudo mais. E aí, por exemplo, uma criança que tem esse sensorial muito aguçado, é importante a gente ir aos poucos, né? Desensibilizando ela, para que ela não fique muito irritadiça, porque se você tem o sensorial, por exemplo, a audição muito aguçada, as coisas podem te distrair muito, você pode ter dificuldade de concentrar no futuro e tudo mais. Então, conhecer esses traços e conseguir avaliar nossos filhos mais ou menos aí em cada ponto, ajuda muito, né, para toda a vida, porque a gente leva esses traços para toda a vida, né?